Sejam bem-vindos, alunos e alunas do curso de Tecnólogo em Segurança Pública, à terceira aula do curso de Sociologia do Crime e da Violência, nossa aula intitulada Estudos sobre Crime, Criminosos e Prisão. Qual foi nosso intuito ao pensar nessa aula para o curso de Sociologia do Crime e da Violência? Uma primeira coisa que seria interessante a gente problematizar, talvez a principal. As pessoas têm uma percepção, né, o senso comum geral tem uma percepção de que o perfil da população carcerária, ele traduz a realidade do fenômeno criminal, num sentido bastante determinístico, né? Então, que essa população que está lá, na verdade, é uma população que tem uma tendência a criminar mais do que as outras populações, os outros segmentos da sociedade, etc. E a ideia é problematizar essa percepção um pouco mediatista, né, do fenômeno criminal, problematizar a partir de uma outra perspectiva que entende o perfil dessa população carcerária como traduzindo, na verdade, algo que se chama seletividade penal. É um conceito que é muito caro a alguns autores clássicos da antropologia jurídica, do próprio direito também, como Zaffaroni, o próprio Nilo Batista, para citar um autor nacional, que entende que o perfil dessa população, na verdade, traduz as prioridades que são estabelecidas, prioridades estratégicas em nível governamental, prioridades institucionais, né, ou seja, no nível das corporações, que influenciam a forma como as instituições de segurança pública operam no cotidiano do policiamento, da realização da sua missão, das suas atividades, e que isso tem um papel importante na construção desse perfil. Na aula de hoje, nós vamos, para poder produzir essa desconstrução dessa percepção, nós vamos começar com um autor que é muito central para essa discussão, que é Loac Vacan, e o livro dele, As Prisões da Miséria, em que ele vai falar sobre o fenômeno da expansão do Estado penal americano, nos Estados Unidos, na verdade, e as consequências dessa expansão justamente para o papel da prisão, né, para a função social da prisão na sociedade americana. Para pensar esse fenômeno na sociedade brasileira, nós lançaremos mão de autores que com certeza vocês já leram bastante no curso de Tecnólogos, são autores referenciais para toda a construção teórica, né, desse curso, que é Roberto D'Amato, com seu livro Carnavais, Malandros e Heróis, Roberto Cante de Lima, com A Polícia na Cidade do Rio de Janeiro, mas com também toda a obra do professor Roberto Cante. E por fim, a ideia é que a gente disponibilize uma bibliografia complementar deste curso que fale especificamente sobre a socialidade própria do mundo do crime. Ou seja, dentro a socialidade do mundo do crime institucionalizada, digamos assim, ou seja, dentro das prisões. Então, existe ali uma relacionalidade, valores, expectativas e tal, uma lógica de funcionamento que, por exemplo, para os profissionais que trabalham diretamente com o sistema penitenciário, isso não é uma novidade. Talvez seja uma novidade você tratar isso como uma relacionalidade, como um grupo social, entender os seus valores e como é que eles operam na prática. Mas certamente para uma pessoa que trabalha na administração penitenciária, vai soar muito familiar, vai soar um outro entendimento com relação ao dia a dia do seu trabalho, né? Mas para os demais profissionais que têm uma inserção não tão direta com o sistema penitenciário, né, mais indireta com o sistema penitenciário, vai ser bastante interessante também pensar sobre essas coisas, mas pensar o criminoso e essas dinâmicas institucionalizadas, mas também no dia a dia fora do sistema penitenciário, que também tem as suas lógicas, também tem as suas lógicas de operação e que é interessante, é importante para o profissional de segurança pública, para que ele faça bem o seu trabalho, tanto no sentido de produzir uma maior eficiência e eficácia
no entendimento dessas dinâmicas, incorporar isso ao seu trabalho, mas também para fazer isso de uma forma mais consciente dos mecanismos que operam subjacentes a essa atividade, né? Eu acho que os profissionais muitas vezes eles entendem essas discussões como uma crítica muito pessoal, né? Uma coisa, você está dizendo que eu sou preconceituoso, você está dizendo que eu sou seletivo, que eu considero critérios de pobreza, riqueza, cor e etc, para aparência, né? Para poder realizar o meu trabalho. Não é isso. Não é de forma alguma de uma perspectiva individual que a gente vai estar conversando. A gente vai estar conversando sobre mecanismos sociológicos que operam na base do sistema de justiça criminal e segurança pública no mundo, né? Mas especificamente no Brasil, e que é interessante que vocês operem, que vocês entendam na perspectiva de realizar o trabalho de segurança pública de forma a entender como isso está implicado nas escolhas do dia a dia desses profissionais. Bom, então como é que essa seletiva, qual é o contexto de operação dessa seletiva, disso que a gente está chamando, na verdade o Zaffaroni e o Nilo Batista principalmente, né, chamam de seletividade penal, tá? Ela acontece num contexto que Locke Vacan chama de expansão do Estado penal. Vacan, na verdade, ele está analisando o contexto americano. Então ele está analisando a base empírica na qual ele se fundamenta a teoria dele, é a análise do cenário atual nos Estados Unidos de expansão neoliberal e etc. Esse autor, o Locke Vacan, é bem utilizado aqui no Brasil, mas é claro, a gente precisa adaptar essas ideias, a gente precisa incorporar um pouco de brasilidade, né, nessa seletividade penal, e como eu mencionei no começo do vídeo, a gente vai fazer isso poderia fazer isso a partir de vários autores, mas vai fazer isso a partir do Roberto da Mata e do Roberto Cante de Lima. Então, qual é o contexto disso que o Vacan chama de expansão do Estado penal? O que é essa expansão do Estado penal? Nos Estados Unidos, para o Vacan, essa expansão do Estado penal ela acontece paralelamente ao desmonte do que vocês já devem ter ouvido falar, do que se chama estado de bem-estar social. Então, em algum momento, a ideia do welfare state ela foi uma ideia estrutural para a organização do Estado americano, e como os americanos são, digamos assim, uma potência não só armamentista, mas também cultural, né? Então eles exportam também formas de se relacionar com os fenômenos. Os pesquisadores, no geral, né, entendem que a teoria do Vacan e da expansão do Estado penal nos ajuda a entender o contexto brasileiro. E no contexto brasileiro, essa característica da desmontagem do estado de bem-estar social, ela não é tão marcante como no contexto americano. O que seria essa desmontagem? Então, o Vacan diz que a primeira característica dessa desmontagem do estado social é a flexibilização das relações de trabalho. Então, você tem relações laborais cada vez mais flexíveis no sentido de produzir uma instabilidade principalmente da perspectiva do trabalhador. Então é algo que privilegia o lucro, é uma dinâmica que privilegia o lucro capitalista e etc, e que vulnerabiliza o trabalhador. Então, além dessa vulnerabilização do trabalhador, você tem a retração de várias garantias que eram atribuídas às pessoas caso elas perdessem o emprego. Então, seguro-desemprego, mudanças nas regras previdenciárias, tudo no sentido de vulnerabilizar o trabalhador. Então, nesse contexto de desmontagem. E a expansão do Estado penal, por sua vez, é um pouco a ideia é você controlar esses problemas, os problemas que são criados a partir da desmontagem desse Estado social, então da vulnerabilização do trabalhador,
você lidar com esses problemas a partir do sistema de justiça e segurança pública. Então é um pouco fazer o controle de populações. O Vacan, ele entende a pobreza, a desigualdade e essa insegurança que é produzida a partir dessa retração do estado de bem-estar social como produtora de crime. Então como é que o crimes, desordens, uma série coisas classificadas como comportamentos classificados como desordeiros, etc. Esse movimento está na base desses comportamentos. E aí é uma escolha do Estado, né? Uma escolha com todas as aspas do Estado, lidar com essa dinâmica a partir do sistema de segurança pública e justiça criminal. E aí e aí como é que acontece? Quais são as características dessa expansão? O Vacan, ele levanta 5 características do que ele chama de expansão do Estado penal, que é essa nova forma de lidar com os problemas gerados a partir da desmontagem do Estado social. Então, a primeira é a hiperinflação carcerária. Então, a gente observa uma tendência mundial, não é só uma tendência nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, proporcionalmente falando, né? A população em geral, o maior percentual de pessoas presas pela população em geral, e isso é fruto justamente dessa expansão. Então, quando você lança o aparato de segurança e justiça do Estado contra essas populações vulnerabilizadas pela retração do Estado social, você expande a população carcerária, mas você não expande a população carcerária com qualquer perfil. Você expande a população carcerária dentro do perfil de pessoas que são vulnerabilizadas pela repressão do Estado penal, do Estado social. Então, veja, só as pessoas atendidas por esses benefícios é que acabam se tornando mais vulneráveis à ação dos órgãos estatais. Então, como vocês podem ver, o que a gente está falando aqui, a gente não está, quando a gente fala em seletividade penal, né, que opera na ponta desse processo, a gente não está falando das motivações individuais de A ou B por abordar uma pessoa A ou B, não é disso que a gente está falando. A gente está falando do mecanismo. Então, essa população carcerária, que é a primeira característica aqui desse processo de expansão do Estado penal, que é essa hiperinflação carcerária, ela tem esse perfil porque ela é o principal objeto, porque ela era o principal objeto do Estado social e que foi transferido. Os problemas que eram tratados a partir do Estado social, transferidos uma vez para a expansão do Estado penal, naturalmente essa população carcerária acaba ganhando um perfil determinado. Então, como a gente pode ver, como a gente falou no início da aula, não tem nada de natural, não tem nada de imediato você olhar a população carcerária achando que ela traduz o fenômeno criminal pura e simplesmente, né? Como se isso não tivesse nenhuma mediação. Isso tem mediações de escolhas, né, estratégicas, políticas, institucionais, que são estruturais. Então essa seria a primeira característica. Isso no Brasil também é um fenômeno. Então, se a gente for pensar como a população carcerária se expandiu nos últimos anos, houve uma expansão bastante significativa, principalmente de presos provisórios, né? Pessoas que não estão ainda não foram julgadas e condenadas e que estão hoje no sistema, que mostram como se pode dizer, um certo ímpeto encarcerador, né? Que acaba produzindo essa hiperinflação que o Vacan aponta, né? E o Vacan aponta uma segunda característica, essa história que ele chama de extensão horizontal da rede penal. O que ele está chamando de extensão horizontal da rede penal? Então, nos Estados Unidos principalmente, ele está falando não só das funções de captura, mas das funções de vigilância de populações. Então, é quem efetivamente, essa expansão horizontal tem a ver mais do que efetivamente quem está dentro do sistema penitenciário, mas também quem está cumprindo, por exemplo, liberdade condicional, ou que está cumprindo formas intermediárias de aplicação da pena, regime semiaberto, etc. E também medidas socioeducativas, medidas alternativas, de uma forma geral. Então, isso seria essa expansão horizontal. Então, não só esse sistema penal se expande, não só nessa população carcerária hiperinflacionada,
mas ela se expande também nessas outras medidas possíveis de controle de populações. Veja, o que está em questão aqui é o controle de populações. Então, como é que você controla a pobreza? Por isso que o nome do livro dele é Prisões da Miséria. É pensar a prisão como uma instituição social que é lançada, é uma instituição de controle, né? Como uma instituição de controle de populações. Então, isso, por exemplo, também tem as funções de vigilância também para ele, tem a ver com essa expansão por exemplo, do sistema, essa coisa de implantação de sistema de câmeras por todos os lados, do Estado expandir também a coisa das escutas, das pessoas que estão sob vigilância desse Estado. Então, essa seria essa característica da expansão horizontal, não só a população que está efetivamente encarcerada, mas todas essas outras formas de produzir controle e vigilância sobre determinados segmentos da população, né? Uma outra característica, a terceira característica dessa expansão do Estado penal para o Vacan é o crescimento do setor penitenciário na administração pública. Então, nos Estados Unidos especificamente, no Brasil, esse fenômeno, essa dimensão do fenômeno também não seja tão marcada, mas nos Estados Unidos você observa uma expansão dos orçamentos, né? Então, da relevância orçamentária do sistema penitenciário, dos gastos com o sistema penitenciário, no rol de políticas públicas, de todas as políticas públicas, né? Você vê uma significância, você pode perceber uma significância maior da política penitenciária, né? Principalmente verificável, principalmente na sua dimensão orçamentária, em relação às outras políticas. Então seria essa a terceira característica. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, se eu pensar, como é que são as... Primeiro que assim, você tem uma rede muito maior no sistema penitenciário, né? De instituições. Então você não tem só a prisão, você tem os centros de acompanhamento dessas medidas alternativas, centros de acompanhamento de pessoas que estão em liberdade condicional, que tem que fazer a revisão fazer os exames de toxicológicos dos presos, verificar se eles saíram ou não, dos presos, não, das pessoas que estão sob vigilância, se eles saíram ou não da cidade. Tem uma rede de vigilância e de controle dessas pessoas muito mais extensa, né? Então, realmente, o custo de manutenção dessa rede, muita aplicação de tornozeleira, tecnologia. Então, é realmente um setor que é bastante significativo em termos de aplicação orçamentária, né? Para ser mantida. No Brasil, as coisas são um pouco mais sucateadas, né? E essa rede é um pouco mais precária. Então, e a precarização dessa rede é algo até um pouco esperado pela população. A gente constantemente, os brasileiros constantemente estão aí quantificando quanto vale um preso na prisão, fazendo esse tipo de conta, né, para poder desqualificar os investimentos que possam, porventura, ser feitos no processo de reabilitação, né, do que o Vacan chama de função penalógica, efetivamente, da prisão, né? Então, que é de ressocializar. A prisão, como vocês, não sei se vocês sabem, mas a prisão ela já foi um avanço humanitário, né? Então, se vocês lerem o Vigiar e Punir do Foucault, né, e como ele fala das punições que eram aplicadas anteriormente ao advento da prisão, né, o cerceamento da liberdade, dentre os rolos das penas que existiam, né, séculos atrás, é realmente um avanço, porque os castigos corporais eram bem mais comuns, né? Mas a gente tem uma tendência aqui a fazer essa conta um pouco pensando na instituição prisão como algo que tem que punir, né? Punir no sentido de produzir sofrimento nos corpos, emocional, né, dos presos, e a gente não pensa muito que essas pessoas voltam, né, para a sociedade e que o efeito de ressocialização ele fica bastante precarizado, né, quando você não investe no sistema penitenciário. A quarta característica é um fenômeno que já começa um pouco a acontecer no Brasil, a gente já tem algumas experiências nesse sentido, mas é o ressurgimento e prosperidade da indústria privada carcerária. Então é você
pensar no provimento de serviços carcerários como uma indústria capitalista. Então, existem empresas nos Estados Unidos que são responsáveis por construir e administrar, né, unidades prisionais ou outras unidades que fazem parte do sistema de controle do sistema penal, do sistema prisional americano, e que são terceirizadas, né, são privadas, e que entender isso como um mercado, entender uma função social tão central como um mercado para o Vacan é algo que, nas razões do capitalismo, poderia ser algo um tanto nocivo, né? Porque é isso, a indústria capitalista, ela visa o lucro. Então, não o bem público. O bem público, o bem público é um objeto do Estado, né? Então, a indústria capitalista, ela visa o lucro. Então, ele vê esse processo nos Estados Unidos, que tende a mercadologizar tudo com uma certa preocupação. A quinta e última característica do modelo de expansão do Estado Penal do Vacan é a política de ação afirmativa carcerária. Essa ideia de ação afirmativa carcerária é um tanto de uma ironia, né, do Vacan, na verdade, porque ele diz que, exatamente como a gente está chamando, o que a gente está chamando de seletividade penal, ele diz que esse sistema, a expansão desse Estado penal, ela não se expande em todos os sentidos na sociedade. Ela se expande numa direção muito específica. E ela se expande na direção dos guetos americanos, dos guetos negros americanos, principalmente, né? Mas dos guetos em geral, ticanos, etc. O conceito de gueto para o Brasil, muito embora a gente possa pensar, né, algumas pessoas possam aplicar o conceito de gueto à favela, periferias, etc., não é um procedimento muito adequado para entender a dinâmica propriamente brasileira, né? Mas, para o Vacan, esses guetos, como é que eles se relacionam? Eles constroem, dentro da operação desse mecanismo, se constrói uma simbiose entre a prisão e o gueto. Então, tem uma autora que se chama Alice Goffman. Ela é filha de um autor muito famoso da sociologia, que é o Irving Goffman. Ela escreveu um livro que, infelizmente, ainda não tem traduzido no Brasil, se chama On the Run. O que é On the Run? On the Run é como se fosse fuga, né? E o que ela observou? Um fenômeno chamado criminalização do cotidiano. O que isso significa? Significa que nessa expansão do Estado penal em direção ao gueto, tanto na sua forma finalística, né, de hiperinflação da população carcerária, quanto da sua forma horizontal de expansão das formas de vigilância, ela criminaliza o cotidiano dessas áreas mais do que propriamente produz controle ou reduz o crime. Então, o que a Alice Goffman, por exemplo, observou é que as pessoas muitas vezes cometem mais crimes tentando fugir das garras, digamos assim, da expansão do sistema penal do que propriamente, digamos assim, cometendo crimes em si, motivados pela ganância, o desejo de ter isso ou aquilo outro. É um movimento, por exemplo, ela fala que, um exemplo básico, assim, os jovens, né, que ela estudou num grupo de jovens, numa comunidade guetizada americana, e que esses jovens não podem dirigir, não podem ter carteira de motorista, não podem ter uma série de coisas que são interditadas a eles por conta da sua condição de ou cumprindo uma medida socioeducativa, ou cumprindo alguma fase intermediária do seu processo do aprisionamento, ou porque estão de liberdade condicional, alguma coisa assim. Então eles não tem como dirigir, não tem carteira de motorista. Então, eles, para conseguir a carteira de motorista, né, eles recorrem a uma rede de falsificadores, etc., para conseguir dirigir um carro, né, por exemplo. Então, isso é um exemplo básico, mas ela fala sobre isso em uma série de outras dinâmicas. Então, o recurso aos documentos falsos também ajuda, porque muitas vezes eles têm que sair da cidade para ir em outro lugar, ou eles estão no hospital, né? Tem um episódio que um deles, a mulher dele vai ter filho e tal, etc. E para não ser identificado, porque, segundo ela, né, a polícia ela fiscaliza, ela acompanha os prontuários para entender e puxa o nome das pessoas, né,
para ver se elas têm antecedentes criminais e tal. Então, quando ele foi visitar, para poder visitar a sua esposa, etc., outras pessoas que estivessem enfermas no hospital, né, a coisa da identidade falsa é importante, porque aí eles não são capturados por essa verificação que os órgãos de segurança muitas vezes fazem. Então, essa dinâmica, né, social, ela, para Alice Goffman e para o Locke Lacan também, ela produz mais crime. Então, a expansão do Estado Penal acaba produzindo uma criminalização do cotidiano dessas áreas e estabelece uma simbiose com os guetos, no sentido que essa população acaba sendo uma população privilegiada, né, no sentido com todas as artes possíveis, né, mas privilegiada na prioridade desses órgãos. Então eles acabam compondo, essas pessoas ficam entrando e saindo da prisão, entrando e saindo desses regimes alternativos o tempo inteiro, de forma reincidente. E isso atinge essas áreas de forma muito mais crítica do que outras áreas da cidade. Então, quando o Lacan chama isso de ação afirmativa, é no sentido de que isso é ativamente produzido, mas não no sentido no sentido como a gente pensa em ação afirmativa, por exemplo, para você equilibrar as disparidades na sociedade, as desigualdades sociais, para que essas pessoas tenham a oportunidade de se inserir melhor na sociedade, mas no sentido de que elas tenham a possibilidade de se inserir melhor no sistema penitenciário e não na sociedade em geral. E isso acaba reforçando o gueto americano. E isso ele fala que historicamente nos Estados Unidos essa expansão do Estado Penal ocorre justamente a partir da década de 60. Então, depois que você tem a luta pelos direitos civis, em que os negros americanos eles ganham direitos, né, porque antes você tinha direitos diferenciados. Vocês devem conhecer alguma coisa da história americana, por filme, alguma outra referência, e em determinados momentos da história americana, negros e brancos tiveram direitos diferentes. Então, a partir da década de 60, com o movimento dos direitos civis, de luta pelos direitos civis, você tem uma progressiva aquisição, um avanço no sentido da igualdade de direitos entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então, é um pouco como se o Estado americano se adaptasse no sentido de continuar produzindo um controle sobre essas populações, e já que isso não pode mais ocorrer da perspectiva do direito segregado, ele passa a ocorrer da perspectiva da ação das instituições de justiça e segurança pública americanas. Então agora é importante para nós situarmos essa teoria, entendermos como é que ela opera, não especificamente essa teoria, né, mas como é que a gente pode olhar a partir da teoria do Lacan, a partir da ideia de seletividade penal, características próprias do que o Clifford Geertz chama de sensibilidade jurídica própria do Brasil. Então, para a gente caracterizar essa sensibilidade jurídica própria do Brasil, então vamos partir de alguns pressupostos. Entender que no Brasil, como em vários países do mundo ocidental, houve uma expansão do Estado Penal, nos termos lacanianos, não exatamente com as 5 características que nós elencamos, não no sentido de que elas não têm a mesma força, o mesmo peso em todos os lugares, as mesmas características em todos os lugares, mas a gente observa, né, alguns aspectos dessa que ele chama de expansão do Estado Penal aqui no Brasil. Então você tem uma expansão da população carcerária crescente, né, constante, na verdade, e uma demanda por uma expansão ainda maior. Então ainda há um déficit de vagas no sistema prisional muito grande e que efetivamente precisa ser suprido, porque cada vez mais a gente tem tido, o Estado brasileiro tem encarcerado pessoas e ainda há, a gente conhece, né, de problemas da imprensa, né, de superlotação e etc. Então, ainda há digamos assim, um espaço para expansão bastante grande do nosso Estado Penal brasileiro. E esse Estado Penal, como a gente viu, ele se expande de forma seletiva.
Aí ele se direciona, não só como nos Estados Unidos, observado pelo Lacan, mas aqui no Brasil também, a partir dessa ideia de seletividade. Como é que essa seletividade ela se direciona? Aí, para nós, entram Roberto Cante de Lima e Roberto da Mata, que vocês certamente já estudaram. Então, o que o Roberto da Mata vai falar? Qual é a teoria principal do Roberto da Mata? Vocês já devem ter lido o Carnavais Malandros e Heróis, ou pelo menos uma parte do Carnavais Malandros e Heróis, que vai falar sobre o jeitinho brasileiro, e você sabe com quem está falando. O que o jeitinho brasileiro, você sabe com quem está falando, eles traduzem em termos de sensibilidade própria do povo brasileiro. O da Mata não foi o único a apontar essa característica, mas a ideia de que no Brasil, muito embora você tenha valores princípios formalmente igualitários, inspirando toda a constituição do ordenamento político, jurídico, burocrático brasileiro, esses valores eles são valores importados, etc., que a nossa Constituição trouxe, né, compôs as melhores referências das constituições europeias, americanas, mas principalmente americana, né? E isso na prática, na prática social, no dia a dia das pessoas, esses valores igualitários, eles são apropriados de forma hierárquica. O que isso significa? Quando você pensa na igualdade, a igualdade formal, você tem que pensar numa sociedade composta por indivíduos. Qual é a principal característica do indivíduo? O indivíduo, ele é uno, indiviso, igual, né, ao seu, digamos assim, semelhante. Então, não há por que fazer diferenciações de qualquer ordem, né? O indivíduo, o lugar do indivíduo é o espaço público, né? E no espaço público as pessoas, né, têm que ser tratadas de forma igualitária. Numa sociedade hierárquica, uma sociedade hierárquica ela é composta por pessoas. O que é o conceito de pessoa, né? A pessoa, ela possui relações sociais, né? Então, ela é mãe, filha, ela é esposa de alguém ou marido de alguém, ela possui e é reconhecida por possuir essas relações sociais. Então, o lugar da pessoa é a casa para o Roberto da Mata. Tem inclusive um livro bastante famoso dele também, que é A Casa e a Rua, que justamente discute essa distinção entre indivíduo e pessoa. O indivíduo, lugar no espaço público, né? E a pessoa com lugar na casa. Então, na casa, todos nós somos alguém, né? Todos nós temos uma trajetória, um histórico, nós temos uma personalidade, afecções, características, etc. Nós somos reconhecidas por elas e é saudável que nós sejamos reconhecidas por elas. Nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos sobrinhos, tios de pessoas, e nós somos reconhecidos e queremos ser reconhecidos por essas relações. Só que essas relações, elas, no Brasil especificamente, elas extrapolam o ambiente doméstico, né? E a pessoa muitas vezes emerge no lugar que não é o dela, que é o espaço público. Então, o que é uma pessoa, o que a gente está chamando da pessoa emergindo no espaço público? Então, quando você, claro, né, todos os profissionais de segurança já viveram isso em algum momento, essa reivindicação do reconhecimento dessas relações no você sabe com quem está falando. Então, quando você está abordando uma pessoa na rua, por exemplo, e a pessoa reivindica mas eu sou filha de Beltrano, eu conheço o seu comandante, eu já trabalhei com alguém que você conhece eventualmente. Então ela está evocando relações pessoais e o reconhecimento dessas relações para demandar uma aplicação diferenciada da lei, que em tese deve ser aplicada igualmente a todas as pessoas. Só que o problema é que nem todas as relações, elas têm, digamos assim, o peso para reivindicar esse tipo de tratamento diferenciado. Então, certamente,
quando você para o seu carro no estacionamento proibido, num lugar de estacionamento proibido, e o guarda municipal ele vem até você e aplica uma multa, uma pessoa que é claro, a gente não está fazendo acepção em relação a pessoas, né? Sempre lembrando que a gente não está falando do guarda ou do policial ou do agente penitenciário e no seu universo motivacional. A gente está falando de um mecanismo sociológico e de forma genérica, né? Pra gente entender que isso é um fenômeno relativamente comum. Então você vai lá, vai aplicar uma multa e as relações que um desembargador possui, por exemplo, são relações que têm um peso social muito maior na hora de reivindicar um tratamento diferenciado do que o que a gente chama, por exemplo, de Zé Ninguém ou Zé Povinho. O próprio Roberto da Mata usa essa categoria para designar as pessoas cujas relações não são significativas o suficiente, não tem peso suficiente para acionar esse tratamento diferenciado. Então, para o Roberto da Mata, o que existe é uma sociedade formalmente igualitária e que no seu dia a dia, ou seja, nos seus rituais sociais, ela está constantemente evocando as relações pessoais para provocar um tratamento diferenciado, né, das organizações de justiça, isso no caso aqui para nós, né, do Estado de forma geral, para o da Mata, mas aqui para nós especialmente nas instituições de justiça e segurança pública. A gente vai ver um documentário, vamos postar um documentário na nossa terceira aula, um documentário muito interessante chamado Justiça, em que a gente pode ver ali, observando, é um documentário bem, assim, ele retrata, na verdade, o dia a dia de um fórum. Ele acompanhou alguns juízes, né? Na verdade, é a autora do documentário, ela acompanhou alguns juízes, né, e as sessões de julgamento de vários casos, e ali o que a gente consegue perceber é a operação justamente dessa sensibilidade jurídica seletiva, né, em que essas pessoas que estão ali são Zé Povinho. Então, como o Vacan, né, fala das prisões da miséria também, né? Então, as nossas prisões, elas são prisões da pobreza. Porque as pessoas... Inclusive, isso não é nem tão sutil assim. No Brasil, tem regras explicitamente desiguais para tratar as pessoas, por exemplo, a história da prisão especial. Então, as pessoas que estão na prisão, se você for ver o perfil dos crimes que essas pessoas cometeram, a esmagadora maioria dos crimes, as pesquisas apontam, que não são crimes graves, né? Você tem ali uma presença forte de tráfico, né, que é uma categoria que a gente sabe que varia bastante, como é que você classifica uma pessoa como traficante ou como usuária, né? Os critérios normalmente são fluidos e estão na mão basicamente das organizações de segurança pública estabelecer quem é usuário e traficante. Então, majoritariamente tem lá um percentual de traficante, pessoas presas por tráfico, né? Homicidas, crimes contra a vida em geral, né? Mas a esmagadora maioria de pessoas que está ali tem um percentual bastante significativo de prisões provisórias e de pessoas que cometeram crimes que não são tão graves, né? Ou que poderiam ser tratados, poderiam ser trabalhados da perspectiva de medidas, né, alternativas, né, de penas alternativas. Então, esse documentário, ele mostra, por exemplo, numa sessão, eu acho muito interessante, o juiz em determinado momento, ele pergunta para um rapaz que foi preso com um carro roubado. O carro, ele diz que não foi ele que roubou o carro, mas ele estava ok com o carro roubado. E aí ela pergunta, mas então por que quando você foi preso, você não entrou em contato com a pessoa que te emprestou o carro? Então, o rapaz alegou que o carro tinha sido emprestado por um colega, etc. Um rapaz negro, pobre, né, morador de uma periferia, né, urbana carioca, e ela pergunta para ele, por que você não, quando estava na delegacia, você não ligou para a pessoa que te emprestou o carro e
para que ela fosse à delegacia, comparecesse para prestar esclarecimentos e te inocentar. O que a gente percebe, e certamente os profissionais de segurança pública conhecem bastante essas dinâmicas, mas é um total desconhecimento de como é que funciona a socialidade nessas áreas. Você pensar que seria razoável você ligar para uma pessoa que pode ter roubado um carro, né, e chamar ela na delegacia para te inocentar. Você seria, sair da delegacia e ser vitimizado quando você voltar para o lugar onde você mora. Então, assim, claramente o juiz, que é uma pessoa que pertence a um outro segmento social, né, um segmento social mais abastado e tal, ele não compartilha, não entende a socialidade que é própria desses lugares, para entender que essa pergunta, essa colocação é totalmente desarrazoada, solicitar que a pessoa faça esse tipo de ligação, né, é um risco. Ele prefere, inclusive, pagar por esse crime menor na prisão do que se expor a ser vitimado quando ele voltar, né, para a comunidade dele, porque ele expôs uma pessoa lá que roubou um carro. Então, não é nem um pouco razoável. Então, um outro exemplo também desse documentário que eu acho muito bom, e aí o que ele respondesse, ele responde, e ele inclusive ficou calado, eu acho, né? Se eu me lembro bem do documentário, ele ficou calado, porque ele falou assim, gente, ele deve ter pensado, gente, como eu faria isso, né? Como essa juíza, e o que eu respondo para ela, para tentar justificar o fato de eu não ter ligado para a pessoa que era o dono do carro, né, que possivelmente seria o autor do roubo, né? Pergunta completamente desarrazoada e que incrimina, ou seja, corrobora com a percepção do juiz de culpabilidade daquela pessoa. Um outro exemplo muito bom, que também é isso, ignora a socialidade própria dessas áreas e tal, de determinados segmentos da população. Um outro caso também, que a juíza, nesse caso, né, ela pergunta pro rapaz, não, mas você estava soltando pipa próximo do local em que existia uma boca de fumo? Aí, sim, mas você estava soltando pipa, você sabe que o que isso significa, que significa no sentido de avisar, não sei o que, blá blá. E ele responde assim, não. Gente, quem não sabe disso? Todos nós sabemos disso. Que assim, uma das formas de você avisar ao tráfico que a polícia tá entrando na favela é você soltar pipa, soltar fogos e etc. É claro que todo mundo sabe, inclusive esse rapaz. Porque se eu sei morando aqui, ele sabe morando lá. Isso é um fato. Mas, frente à pergunta da juíza, né, frente à pergunta da juíza, ele dizendo sim ou dizer, percebe que é um processo um pouco cruel, né? Porque ele dizendo sim ou ele dizendo não, ele tá corroborando a culpa dele. Então, se ele disser não, a juíza olha pra ele e fala assim, meu amigo, você tá mentindo, claro, né? Então isso corrobora a culpabilidade dele, né? Se ele disser que sim, que ele sabe disso, nossa, assinou embaixo que ele estava lá soltando pipa. Então, o que ele respondesse incriminaria, corroboraria pelo menos, numa percepção do juiz, que tem essa coisa do livre convencimento, e no final o que importa é essa percepção do juiz, né? Corroboraria a percepção do juiz de que ele é culpado. Então, é um mecanismo que é extremamente perverso e que opera seletivamente nas linhas da hierarquia social. Então é algo que ratifica, né? Ratifica as divisões na sociedade, ratifica as assimetrias de poder, ratifica as desigualdades sociais, acaba reforçando, né, essas desigualdades, por um lado, porque os operadores do direito, os operadores da justiça, da segurança pública, no caso aqui os operadores da justiça, muitas vezes eles desconhecem essas relacionalidades, que é
um papel, umas dimensões importantes que a gente quer desenvolver aqui em termos de competência nessa aula da disciplina com as etnografias que nós vamos passar como bibliografia complementar, é um pouco entender como é que essa relacionalidade ela opera, né? Quais são os valores que são importantes, quais são os mecanismos que operam ali, e que o desconhecimento desses mecanismos muitas vezes leva a esse tipo de retroalimentação perversa, né? Que a gente está... Pode começar. Então agora é importante para nós situarmos essa teoria, entendermos como é que ela opera, não especificamente essa teoria, né, mas como é que a gente pode olhar a partir da teoria do Vacan, a partir da ideia de seletividade penal, características próprias do que o Clifford Geertz chama de sensibilidade jurídica própria do Brasil. Então, para a gente caracterizar essa sensibilidade jurídica própria do Brasil, então vamos partir de alguns pressupostos. Entender que no Brasil, como em vários países do mundo ocidental, houve uma expansão do Estado Penal, nos termos lacanianos, não exatamente com as 5 características que nós elencamos, não no sentido de que elas não têm a mesma força, o mesmo peso em todos os lugares, as mesmas características em todos os lugares, mas a gente observa, né, alguns aspectos dessa que ele chama de expansão do Estado Penal aqui no Brasil. Então você tem uma expansão da população carcerária crescente, né, constante, na verdade, e uma demanda por uma expansão ainda maior. Então ainda há um déficit de vagas no sistema prisional muito grande e que efetivamente precisa ser suprido, porque cada vez mais a gente tem tido, o Estado brasileiro tem encarcerado pessoas e ainda há, né, a gente conhece, né, de problemas da imprensa, né, de superlotação e etc. Então ainda há digamos assim, um espaço para expansão bastante grande do nosso Estado Penal brasileiro. E esse Estado Penal, como a gente viu, ele se expande de forma seletiva. Ele se direciona, não só como nos Estados Unidos, observado pelo Vacan, mas aqui no Brasil também, a partir dessa ideia de seletividade. Como é que essa seletividade ela se direciona? Aí, para nós, entram Roberto Cante de Lima e Roberto da Mata, que vocês certamente já estudaram. Então, o que o Roberto da Mata vai falar? Qual é a teoria principal do Roberto da Mata? Vocês já devem ter lido o Carnavais Malandros e Heróis, ou pelo menos uma parte do Carnavais Malandros e Heróis, que vai falar sobre o jeitinho brasileiro, você sabe com quem está falando. O que o jeitinho brasileiro, você sabe com quem está falando, eles traduzem em termos de sensibilidade própria do povo brasileiro. A Mata não foi o único a apontar essa característica, mas a ideia de que no Brasil, muito embora você tenha princípios formalmente igualitários, inspirando toda a Constituição do ordenamento político, jurídico, burocrático brasileiro, esses valores eles são valores importados, etc., que a nossa Constituição trouxe, né, compôs as melhores referências das constituições europeias, americanas, mas principalmente americana, né? E isso na prática, na prática social, no dia a dia das pessoas, esses valores igualitários eles são apropriados de forma hierárquica. O que isso significa? Quando você pensa na igualdade, a igualdade formal, você tem que pensar numa sociedade composta por indivíduos. Qual é a principal característica do indivíduo? O indivíduo, ele é uno, indiviso, igual, né, ao seu, digamos assim, semelhante. Então, não há por que fazer diferenciações de qualquer ordem, né? O indivíduo, o lugar do indivíduo é o espaço público, né? E no espaço público as pessoas, né, têm que ser tratadas de forma igualitária.
Ok. Uma sociedade hierárquica é composta por pessoas. Qual é a diferença entre indivíduo e pessoas? As pessoas, elas são, como posso dizer, elas são, corta. Vamos lá. Numa sociedade hierárquica, uma sociedade hierárquica, ela é composta por pessoas. O que é o conceito de pessoa, né? A pessoa, ela possui relações sociais, né? Então, ela é mãe, filha, ela é esposa de alguém ou marido de alguém. Ela possui e é reconhecida por possuir essas relações sociais. Então, o lugar da pessoa é a casa, para o Roberto da Mata. Tem inclusive um livro bastante famoso dele também, que é A Casa e a Rua, que justamente discute essa distinção entre indivíduo e pessoa. O indivíduo, lugar no espaço público, né? E a pessoa com lugar na casa. Então, na casa, todos nós somos alguém, né? Todos nós temos uma trajetória, um histórico, nós temos uma personalidade, afecções, características, etc. Nós somos reconhecidas por elas e é saudável que nós sejamos reconhecidas por elas. Nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos sobrinhos, tios de pessoas, e nós somos reconhecidos e queremos ser reconhecidos por essas relações. Só que essas relações, elas, no Brasil especificamente, elas extrapolam o ambiente doméstico, né? E a pessoa muitas vezes emerge no lugar que não é o dela, que é o espaço público. Então, o que é uma pessoa, o que a gente está chamando da pessoa emergindo no espaço público? Então, quando você, claro, né, todos os profissionais de segurança já viveram isso em algum momento, essa reivindicação do reconhecimento dessas relações no você sabe com quem está falando. Então, quando você está abordando uma pessoa na rua, por exemplo, e a pessoa reivindica mas eu sou filha de Beltrano, eu conheço o seu comandante, eu já trabalhei com alguém que você conhece eventualmente. Então ela está evocando relações pessoais e o reconhecimento dessas relações para demandar uma aplicação diferenciada da lei, que em tese deve ser aplicada igualmente a todas as pessoas. Só que o problema é que nem todas as relações, elas têm, digamos assim, o peso para reivindicar esse tipo de tratamento diferenciado. Então, certamente, quando você para o seu carro no estacionamento proibido, num lugar de estacionamento proibido, e o guarda municipal, ele vem até você e aplica uma multa, uma pessoa que claro, a gente não está fazendo acepção em relação a pessoas, né? Sempre lembrando que a gente não está falando do guarda ou do policial ou do agente penitenciário e no seu universo motivacional. A gente está falando de um mecanismo sociológico e de forma genérica, né? Para a gente entender que isso é um fenômeno relativamente comum. Então você vai lá, vai aplicar uma multa e as relações que um desembargador possui, por exemplo, são relações que têm um peso social muito maior na hora de reivindicar um tratamento diferenciado do que o que a gente chama, por exemplo, de Zé Ninguém ou Zé Povinho. O próprio Roberto da Mata usa essa categoria para designar as pessoas cujas relações não são significativas o suficiente, não tem peso suficiente para acionar esse tratamento diferenciado. Então, para o Roberto da Mata, o que existe é uma sociedade formalmente igualitária e que no seu dia a dia, ou seja, nos seus rituais sociais, ela está constantemente evocando as relações pessoais para provocar um tratamento diferenciado, né, das organizações de justiça, isso no caso aqui para nós, né, do Estado de forma geral, para o da Mata, mas aqui para nós especialmente nas instituições de justiça e segurança pública. A gente vai ver um documentário
vamos postar um documentário na nossa terceira aula, um documentário muito interessante chamado Justiça, em que a gente pode ver ali, observando, é um documentário bem, assim, ele retrata, na verdade, o dia a dia de um fórum. Ele acompanhou alguns juízes, né? Na verdade, é a autora do documentário, ela acompanhou alguns juízes, né? E as sessões de julgamento de vários casos, e ali o que a gente consegue perceber é a operação justamente dessa sensibilidade jurídica seletiva, né? Em que essas pessoas que estão ali são Zé Povinho. Então, como o Vacan, né, fala das prisões da miséria também, né? Então, as nossas prisões, elas são prisões da pobreza. Porque as pessoas... Inclusive, isso não é nem tão sutil assim. No Brasil, tem regras explicitamente desiguais para tratar as pessoas, por exemplo, a história da prisão especial. Então, as pessoas que estão na prisão, se você for ver o perfil dos crimes que essas pessoas cometeram, a esmagadora maioria dos crimes, as pesquisas apontam, que não são crimes graves, né? Você tem ali uma presença forte de tráfico, né, que é uma categoria que a gente sabe que varia bastante, como é que você classifica uma pessoa como traficante ou como usuária, né? Os critérios normalmente são fluidos e estão na mão basicamente das organizações de segurança pública estabelecer quem é usuário e traficante. Então, majoritariamente tem lá um percentual de traficante, pessoas presas por tráfico, né? Homicidas, crimes contra a vida em geral, né? Mas a esmagadora maioria de pessoas que está ali tem um percentual bastante significativo de prisões provisórias e de pessoas que cometeram crimes que não são tão graves, né? Ou que poderiam ser tratados, poderiam ser trabalhados da perspectiva de medidas, né, alternativas, né, de penas alternativas. Então, esse documentário, ele mostra, por exemplo, numa sessão, eu acho muito interessante, o juiz em determinado momento, ele pergunta para um rapaz que foi preso com um carro roubado. O carro, ele diz que não foi ele que roubou o carro, mas ele estava ok com o carro roubado. E aí ela pergunta, mas então por que quando você foi preso, você não entrou em contato com a pessoa que te emprestou o carro? Então, o rapaz alegou que o carro tinha sido emprestado por um colega, etc. Um rapaz negro, pobre, né, morador de uma periferia, né, urbana carioca, e ela pergunta para ele, por que você não, quando estava na delegacia, você não ligou para a pessoa que te emprestou o carro e para que ela fosse à delegacia, comparecesse para prestar esclarecimentos e te inocentar? O que a gente percebe, e certamente os profissionais de segurança pública conhecem bastante essas dinâmicas, mas é um total desconhecimento de como é que funciona a socialidade nessas áreas. Você pensar que seria razoável você ligar para uma pessoa que pode ter roubado um carro, né, e chamar ela na delegacia para te inocentar. Você seria, sair da delegacia e ser vitimizado quando você voltar para o lugar onde você mora. Então, assim, claramente o juiz, que é uma pessoa que pertence a um outro segmento social, né, um segmento social mais abastado e tal, ele não compartilha, não entende a socialidade que é própria desses lugares, para entender que essa pergunta, essa colocação é totalmente desarrazoada, solicitar que a pessoa faça esse tipo de ligação, né, é um risco. Ele prefere, inclusive, pagar por esse crime menor na prisão do que se expor a ser vitimado quando ele voltar, né, para a comunidade dele, porque ele expôs uma pessoa lá que roubou um carro. Então, não é nem um pouco razoável. Então, um outro exemplo também desse documentário que eu acho muito bom, e aí o que ele respondesse, ele responde, e ele inclusive ficou calado, eu acho, né? Se eu me lembro bem do documentário, ele ficou calado, porque ele falou assim, gente, ele deve ter pensado, gente,
como eu faria isso, né? Como seria, como essa juíza, e o que eu respondo para ela para para tentar justificar o fato de eu não ter ligado para a pessoa que era o dono do carro, né, que possivelmente seria o autor do roubo, né? Uma pergunta completamente desrazoada e que incrimina, ou seja, corrobora com a percepção do juiz de culpabilidade daquela pessoa. Um outro exemplo muito bom, que também é isso, ignora a socialidade própria dessas áreas e tal, de determinados segmentos da população. Um outro caso também, que a juíza, nesse caso, né, ela pergunta pro rapaz, não, mas você estava soltando pipa próximo do local em que existia uma boca de fumo? Aí, sim. Mas você estava soltando pipa, você sabe que o que isso significa, que significa no sentido de avisar, não sei o que, blá blá. E ele responde assim, não. Gente, quem não sabe disso? Todos nós sabemos disso. Que assim, uma das formas de você avisar ao tráfico que a polícia tá entrando na favela é você soltar pipa, soltar fogos e etc. É claro que todo mundo sabe, inclusive esse rapaz, porque se eu sei morando aqui, ele sabe morando lá, isso é um fato. Mas, frente à pergunta da juíza, né, ele dizendo sim ou dizer, percebe que é um processo um pouco cruel, né? Porque ele dizendo sim ou ele dizendo não, ele tá corroborando a culpa dele. Então, se ele disser não, a juíza olha pra ele e fala assim, meu amigo, você tá mentindo, claro, né? Então isso corrobora a culpabilidade dele, né? Se ele disser que sim, que ele sabe disso, nossa, assinou embaixo que ele estava lá soltando pipa. Então, o que ele respondesse incriminaria, corroboraria pelo menos, numa percepção do juiz, que tem essa coisa do livre convencimento, e no final o que importa é essa percepção do juiz, né? Corroboraria a percepção do juiz de que ele é culpado. Então, é um mecanismo que é extremamente perverso e que opera seletivamente nas linhas da hierarquia social. Então, é algo que ratifica, né? Ratifica as divisões na sociedade, ratifica as assimetrias de poder, ratifica as desigualdades sociais, acaba reforçando, né, essas desigualdades, por um lado, porque os operadores do direito, os operadores da justiça, da segurança pública, no caso aqui os operadores da justiça, muitas vezes eles desconhecem essas relacionalidades, que é um papel, uma das dimensões importantes que a gente quer desenvolver aqui em termos de competência nessa aula da disciplina com as etnografias que nós vamos passar como bibliografia complementar. É um pouco entender como é que essa relacionalidade ela opera, né? Quais são os valores que são importantes, quais são os mecanismos que operam ali, e que o desconhecimento desses mecanismos muitas vezes leva a esse tipo de retroalimentação perversa, né, que a gente está trazendo, que eu trouxe aqui nesses dois exemplos. Mas, por outro lado também, claramente tem uma dimensão dessa sociedade hierárquica, né, em que cada um tem o seu lugar. Uma sociedade hierárquica composta por pessoas, cada pessoa tem uma função social, tem um lugar no funcionamento de uma estrutura social, né? E as pessoas precisam estar nesse lugar, então é importante que a institucionalidade dessa sociedade, né, a estrutura político, jurídica, burocrática, né, as instituições, elas operem no sentido de garantir a harmonia social, ou seja, o funcionamento perfeito desse cada coisa no seu lugar. Então é algo que é um mecanismo que opera no sentido de fixar as pessoas no seu lugar. Sempre lembrar a que eles estão ali que cada um tem o seu lugar na sociedade e que o papel dessas instituições é um pouco colocar cada coisa no seu lugar. Então, é bem interessante. Isso pensando as contribuições da Mata, que é essa coisa da sociedade relacional,
ele chama de cidadania relacional. Sociedade relacional que possui um modelo de cidadania que é relacional. Então, que considera as pessoas, né, muito embora formalmente considere os indivíduos para construir o seu arcabouço formal, ela opera praticamente da perspectiva das pessoas, ou seja, da perspectiva das relações. E é que relações você possui, se elas têm peso ou não para provocar essa aplicação diferenciada da lei. O Roberto Cante de Lima, ele na Polícia da Cidade do Rio de Janeiro, ele vai falar do papel da polícia na manutenção, da proteção desse sistema. Então, o que ele chama em determinado momento da polícia do bode expiatório. Isso é uma categoria que os próprios policiais costumam usar, de que a polícia é o bode expiatório da sociedade e de alguma maneira né, porque cai na conta da polícia toda a operação de todo esse mecanismo que envolve todos os elos da cadeia do processo criminal, do processo de incriminação e criminação, né, e que, na verdade, a polícia é que... digamos assim, sobre a polícia é que recai todo o ônus da seletividade, enquanto que todo o sistema opera da perspectiva da seletividade. Então, operando, ou seja, a polícia, quando ela faz, a polícia, os órgãos, as instituições de segurança pública, quando elas estão realizando seu trabalho e que muitas vezes elas consideram essas relações para decidir como aplicar a lei ou não, isso é seletividade, né? Quando elas consideram essas relações das pessoas para decidir aplicar a lei e como aplicar a lei, né, elas estão protegendo esse mecanismo pernicioso, né, esse mecanismo perverso, que continua operando, né, como um todo no sistema, mas que a polícia ali como a ponta, o elo mais visível dessa série de elos que constroem essa seletividade, ela recebe todo o ônus né, todo o ônus da operação desse sistema. E além disso, o Cante de Lima, ele, não na Polícia da Cidade do Rio de Janeiro, mas em outros textos posteriores, né, ele representa essa coisa que o Roberto da Mata fala, da sociedade relacional, da cidadania relacional e tal, com um modelo que ele chama de, nos sistemas igualitários, né, para o Cante de Lima, a figura que representaria um sistema igualitário seria um paralelepípedo. Por quê? Porque para o paralelepípedo, né, uma sociedade igualitária, todas as pessoas que estão na base do paralelepípedo, né, elas têm as mesmas condições de chegar ao topo, né? Então isso seria uma sociedade igualitária, uma sociedade em que você oferece igualdade de condições para que as pessoas possam chegar lá, ou de se desenvolver plenamente, né, socialmente. Uma sociedade hierárquica, ela é melhor representada pelo modelo, pela estrutura da pirâmide, né? Qual é a característica da estrutura da pirâmide? Nem todo mundo que está na base vai chegar até o topo, porque o topo da pirâmide é mais estreito, né? E além disso, além desse filtro, né, ou seja, nem todos têm as mesmas condições para poder alcançar ou se desenvolver plenamente. Então você vai progredir até um determinado ponto na perspectiva da pirâmide, né? Você que está aqui na base, você chega até aqui, você que está aqui, você chega até aqui. Algumas pessoas vão conseguir chegar até o topo da pirâmide, mas nem todas. E isso é, para a sociedade hierárquica, salutar, né? E cada pessoa naquela pirâmide tem o seu lugar. No Brasil, né, a gente teria um modelo misto, que seria o modelo da pirâmide encaixada num paralelepípedo. Então o Cante de Lima diz que a imagem que traduziria o modelo de cidadania brasileiro, né, como o Roberto da Mata chama, seria essa imagem do paralelepípedo, né, da pirâmide encaixada no paralelepípedo. É um modelo um tanto esquizofrênico, e eu acho que isso é uma sensação que todo profissional de segurança pública, né, tem, né, de que essa demanda por um lado, você aplicar a lei de forma isenta e igualitária, e em algum momento você tem que buscar entender quem é aquela pessoa e como é que você deve aplicar a lei diferentemente para aquela pessoa, é algo que
né, gera um ambiente de instabilidade para a própria operação do profissional. Então, tem coisas que você vai fazer, que você vai, né, um procedimento que você vai adotar, que seguindo a lei, etc. Vai ter momentos que esse procedimento ele vai ser congratulado, vai ser parabenizado, ele vai gerar uma premiação, uma bonificação, algum tipo de estímulo institucional, e muitas vezes o mesmo procedimento adotado numa outra circunstância que tem envolvido uma outra pessoa gera uma reação institucional, né? Porque em tese se fosse institucional ela teria que ser igual, mas gera uma reação por parte da instituição completamente diferente. Então a pessoa pode ser punida uma hora por fazer uma mesma coisa que em outro momento ela foi, né, parabenizada, congratulada. E essa esquizofrenia, ela advém desse modelo misto que tanto da Mata, quanto o Cândido Lima, quanto uma série de outros autores do pensamento social brasileiro caracterizam como um modelo misto de hierarquia e igualdade. Então a seletividade penal no Brasil e a expansão desse Estado penal, ela vai atuar, né, seletivamente a partir dessa perspectiva, da perspectiva do reconhecimento da pessoa, né, das relações que essa pessoa tem, e o agente ele tem que desenvolver uma sensibilidade que permita a ele aplicar a lei, né, uma sensibilidade perniciosa, não é algo que mereça ser, né, vangloriado, né, de nenhuma forma, mas quase que em termos de sobrevivência, né, ele tem que desenvolver uma sensibilidade para entender em que momentos ele tem que aplicar a lei de determinada maneira, a que pessoa, entendendo em que lugar, qual é a circunstância, porque ele está constantemente suscetível a esse tipo de revés que implica, que é suscitado a partir do momento que ele aplica a lei de forma igualitária para a pessoa errada, né? Então isso é bastante complicado e faz parte de como a seletividade penal brasileira, digamos assim, ela opera na prática. Pode. Então, para finalizar agora, a gente vai falar da bibliografia complementar. Então, já expliquei no começo, na verdade, que a ideia é que a gente apresente como bibliografia complementar alguns autores que fizeram estudos sobre crime e criminosos, as relações, como é que elas se constroem, quais são os valores importantes, para a gente entender como é que o mundo do crime, né, funciona de várias maneiras, tanto institucionalizado, ou seja, dentro das instituições do sistema prisional, quanto, digamos assim, no cotidiano de determinadas áreas das cidades, né? Basicamente um fenômeno urbano, a gente não vai tratar aqui, nesse momento pelo menos, fenômeno rural ou de áreas de fronteira, que tem as suas peculiaridades. A gente vai estar tratando da criminalidade urbana e da criminalidade institucionalizada, digamos assim, ou seja, dentro de como ela funciona dentro do sistema prisional. Então a gente trouxe alguns autores. A primeira, Mariana Cavalcante, Tiroteios, Legibilidade e Espaço Urbano, Notas Etnográficas de uma Favela Consolidada, que ela vai falar de como é que as pessoas, como é que a população, os atores que estão ali presentes naquelas comunidades, população, lideranças comunitárias, os policiais, os traficantes, etc., produzem uma previsibilidade social para poder lidar com a coisa da dinâmica do tiroteio, né? Então, como é que o ambiente, às vezes, informa para as pessoas, para uma pessoa que quer voltar para casa a determinado dia de trabalho e a favela tá virada, né? Tem essa coisa do termo da favela tá virada. E aí, como é que ela vai percebendo, né? Vai desenvolvendo uma sensibilidade que permite que ela entenda, e uma rede também, né, de informações que permita que ela produza alguma previsibilidade social, que é um valor central para a vida em sociedade, a previsibilidade, né? Você saber que você vai ali pegar um ônibus e o ônibus vai passar. Você saber que se você, né, for se dirigir a um determinado lugar, você vai encontrar um determinado tipo de serviço. A previsibilidade é algo muito importante para a vida em sociedade. Como é que você produz a previsibilidade na dinâmica do tiroteio, né? Que é bastante comum nessas áreas de favela, né? É interessante. 2 etnografias sobre o PCC, então um contexto bem paulista, né? Bem paulista, e paulista e institucional, porque o PCC, a base dele é o sistema prisional.
Então, diferente do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, que a prisão é digamos assim, tem um papel importante, mas não é tão central. O PCC ele é totalmente estruturado a partir do sistema prisional paulista. E aí são duas etnografias, da Carina Biondi e da Camila Dias, né? Da Carina Biondi é o Junto e Misturado, uma etnografia do PCC. É muito interessante, porque a Carina Biondi tem um debate assim intensíssimo, porque o marido dela era um dos membros do PCC e ela teve acesso privilegiado a como funciona a hierarquia do PCC dentro das prisões paulistas por conta dessa inserção dela. Então tem um debate ético aí interessante que é feito com o trabalho da Carina, que, né, é interessante vocês tomarem contato. Tem a Carolina Grilo, que é Coisas da Vida do Crime, Tráfico e Roubo em Favelas Cariocas. Então, entender como é que a dinâmica, como é que o tráfico se relaciona com o roubo. Então a gente sabe que tem uma série de regras e tal, às vezes você pode roubar, como é que você pode roubar, quem você pode roubar, onde você pode roubar, a quem você tem que pedir permissão para determinadas coisas, né? Vocês sabem muito bem disso, né? E aí a Carolina etnografou essa dinâmica. E a Carla Matos, né? Humildade no desenrolo, força, autoridade e autonomia nas interações de traficantes e moradores de uma favela carioca. Então são 5 etnografias, todas sobre dinâmica do crime, a relação do crime, os criminosos com tanto a população local, como a relação deles dentro do próprio sistema e com os atores que fazem parte do sistema, que nós achamos que seria interessante vocês tomarem contato. A gente entende que vocês já têm uma perspectiva desse tema, uma perspectiva que tem cuja produtividade de entrar em contato com essa outra perspectiva é bastante interessante. A gente acha que vai ajudar a complexificar, né, o entendimento que vocês já têm sobre essas dinâmicas que vocês já vivem no cotidiano, e a gente espera sempre que some com o trabalho de vocês, né, no dia a dia. Sempre muito importante que vocês façam essas conexões, tentem fazer. No geral, as nossas avaliações, elas procuram sempre pedir exemplos ou pedir a conexão desses trabalhos, de todos esses textos, com o dia a dia do seu trabalho. E a gente está aí com os nossos tutores à distância, ou nossos tutores à distância, né, que trabalham diretamente com vocês na plataforma, nos fóruns de dúvida, que a gente sempre abre em toda a aula, e que vocês podem tirar dúvidas com eles. A gente está com 2, aproveitando para dar informes, né? Além da Daniela, que vocês já conhecem, a gente está com 2 tutores à distância novos, que é o João e a Mariana, que vão estar trabalhando com vocês na plataforma. A gente estava só com uma tutora, mas que bom que a gente conseguiu mais 2. Então vocês vão ser melhores atendidos nas suas dúvidas, melhores esclarecidos nas suas dúvidas. Recorram ao fórum de dúvidas para poder progressivamente, não só quando vocês forem fazer a avaliação, mas progressivamente vocês irem construindo um entendimento sobre essas conexões que são importantes que vocês façam entre essas teorias, a perspectiva acadêmica e a perspectiva técnica profissional que vocês já trazem do seu cotidiano de trabalho. E, enfim, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e acompanhem aí o nosso fórum, e qualquer coisa, a coordenação da disciplina de Sociologia do Crime e da Violência está à disposição.